Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, né? Espero que sim. Para quem está acompanhando as nossas videoaulas, hoje nós vamos começar com a segunda série de videoaulas, desta vez falando sobre a República Velha no Brasil. E para começar, eu vou responder o desafio da última aula. Quem está acompanhando, eu deixei um desafio na última videoaula da série anterior, que se chamava Entre Duas Guerras. E o desafio era o questionamento por que os Estados Unidos teriam justificativa para lançar as bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima em agosto de 1945, tendo em vista que, naquele momento, a Segunda Guerra Mundial já havia praticamente acabado, com a vitória dos aliados, inclusive os Estados Unidos, né? E o Japão não representava, assim, nenhuma grande ameaça para os norte-americanos. A resposta a esse desafio, na verdade, tem algumas vertentes. Primeiro, o ataque nuclear ao Japão era uma forma dos Estados Unidos responderem ao ataque a Pearl Harbor, em 1941. Segundo, era uma forma dos Estados Unidos mostrarem ao mundo o tamanho do seu poder naquele momento em que os velhos impérios caíam. E era uma forma também, na corrente desse pensamento, de demonstrar para os soviéticos, né, o quanto que os Estados Unidos estavam dispostos e tinham coragem de colocar a bandeira deles à frente. É isso, gente. Espero que vocês tenham acertado. Então, respondido o desafio aí, a gente vai retomar a nossa segunda série de videoaulas, que desta vez vai falar sobre a República Velha no Brasil. Para contextualizar, no final do período monárquico, aí final do século XIX, havia três grandes crises no governo brasileiro. A primeira crise é a crise escravocrata. A segunda crise é a questão religiosa. E a terceira crise é a questão militar. Na questão escravocrata, os latifundiários estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II, não porque havia especificamente abolido a escravidão, mas porque aboliu a escravidão com a Lei Áurea, né, em maio de 1888, sem dar nenhum suporte aos latifundiários que queriam como se fosse um pagamento para libertar os escravos. Então isso fez com que os latifundiários ficassem contra a monarquia. A questão religiosa é uma questão que tem a ver com o Papa. O governo de Dom Pedro II, e ele especificamente, ele era um maçom. Então teve um problema com a maçonaria na Igreja de Roma, e isso acabou fazendo com que no Brasil a Igreja não desse tanto apoio ao imperador. E a questão militar, o exército insatisfeito com a monarquia, uma vez que havia vencido a guerra contra o Paraguai, retornou para o Brasil, e o exército, os militares, não eram uma classe privilegiada pela monarquia. A junção dessas três questões fez enfraquecer a monarquia no Brasil e a república ganhar força. Então, no dia 15 de novembro de 1889, liderados, né, pelos militares comandantes-chefe das Forças Armadas, houve a proclamação da República e o fim do regime monárquico no nosso país. Na verdade, esse período, início de período republicano, foi um arranjo de forças. Quais forças? As elites rurais, insatisfeitas com a forma como a monarquia conduziu o fim da escravidão, e ao mesmo tempo essas elites rurais queriam mais privilégios, e o exército, esses sem privilégio nenhum, que passa a exercer um controle sobre o governo com a proclamação da República, porque naquele início, né, o governo provisório seria exercido pelos generais. Continuando, e proclamada a República, era a hora da formação do novo governo, né? Entretanto, existia, como eu falei, um arranjo de forças que conduziu a essa mudança do sistema monárquico para o sistema republicano. Então vamos abrir um parênteses. O que diferencia
melhor dizendo, o que diferencia a monarquia para a república? Numa monarquia, o sistema de governo não é democrático. O governo é exercido por alguém de forma hereditária, seguindo uma hierarquia de poder. Num governo republicano, pressupõe-se mais democracia, pressupõe-se maior participação popular, pressupõe-se uma participação mais ampla da população nesse governo. Então, voltando, a formação desse novo governo contava com um arranjo de forças para ser exercida, né? Essa formação. Quem eram essas forças? Primeiro, o Partido Republicano Paulista, que era um partido de latifundiários, cafeicultores principalmente, que tinham a sua visão e a sua ideologia. Os jacobinos, ou seja, os mais radicais, aqueles que queriam que as mudanças tivessem mais avanços sociais. Jacobinos, vocês lembram da referência à Revolução Francesa. Também existiam os positivistas, que eram os mais ligados ao exército, né? Vale lembrar que o positivismo foi uma ideologia de origem francesa, que tem como principal articulador o Augusto Comte e que foi uma das ideologias utilizadas pelos militares no exército brasileiro para proclamar a República. Então essa disputa de poder fez parte da formação desse novo governo. E no meio disso tudo, dessa disputa de poder, estava a população, que assistiu a tudo bestializada. Bestializada no sentido de não entender o que estava acontecendo, não ter informação para entender o que estava acontecendo. Naquele início do período republicano, os primeiros governantes, presidentes, foram dois militares. Primeiro, o Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Eram chamados governos provisórios, mas que ficaram determinado tempo nesse poder, até porque aquele rearranjo de forças, aquela disputa de poder, fizeram com que esse período fosse um pouco conturbado. Tanto é que ele é chamado, esse início do período republicano, de República da Espada, uma vez que houve a necessidade desses governos centrais interferirem. Aconteceram duas revoltas da Armada no Rio de Janeiro. A Armada era como se fosse a Marinha de hoje, e os marinheiros, eles protestaram por duas vezes devido principalmente às péssimas condições em que eles viviam nos navios. Muitos marinheiros ainda recebiam castigos, inclusive físicos, por pequenas faltas. Porque muitos marinheiros eram negros também, e aí ainda existia aquela questão muito forte no Brasil do tratamento em relação ao escravo. Então essas duas revoltas da Armada sacudiram, né, esses governos militares no início do período republicano. E também no Rio Grande do Sul aconteceu a Revolta Federalista. Um movimento no Rio Grande do Sul, uma disputa de poder, mas que abalou o governo central. Então, nós vemos aí nesse início do período republicano a agitação social por parte, inclusive, de setores das Forças Armadas, como a Armada, no caso marinheiros, né? E que fizeram com que esse período não fosse como o Exército desejava que fosse. E em meio a essas questões que envolvem a revolta da Armada e a Federalista, aconteceu a promulgação da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. E olha o que eu falei, promulgação. A Constituição ela é promulgada quando ela é elaborada através de uma forma mais democrática, diferente de uma Constituição outorgada, quando o Estado impõe uma Constituição sem consulta popular ou sem participação de representantes eleitos pelo povo. Então essa Constituição de 1891, ela trouxe como novidade o federalismo,
ou seja, a independência, a autonomia das unidades da federação, ou seja, os estados. Além disso, essa Constituição trouxe a divisão de poderes, que não era muito clara antes. Então, a divisão dos poderes ficou mais nítida, o que é do executivo, o que é do legislativo e o que é do judiciário. Essa Constituição também trouxe uma questão de voto um pouco diferente. O voto, lá no período monárquico, com a Constituição outorgada de 1824, era o voto censitário. Aqui, a questão do voto ela é um pouco diferente. Todos os homens podiam votar, independente da renda, mas não podiam ser analfabetos, militares e religiosos. Além disso, mulheres também não votavam, ou seja, uma limitação considerável ao direito de voto. Então vamos à nossa questão desafio desta primeira videoaula da série A República Velha no Brasil. Numa das partes anteriores eu falei que o povo brasileiro ficou bestializado diante da proclamação da República. Isso foi uma frase usada na época por Aristides Lobo. O que significa essa questão, o povo bestializado? Será que tal situação ainda acontece nos dias de hoje? Vamos pensar aí e até a próxima, tá? Um abraço.